Saudações, eu sou o astrólogo Gerson Pelafs, estudioso da astrologia antiga, e hoje eu vou falar sobre o mapa da consulta, ou como era conhecido na época medieval e na antiguidade, a carta da interpretação do pensamento. Esse mapa, que é pouco difundido, né, na época contemporânea, era muito usado na antiguidade e posteriormente os astrólogos árabes também adotaram. E essa carta é um modelo de mapa que não é exatamente astrologia horária, mas guarda algumas semelhanças com astrologia horária. E eu vou explicar por quê. Trata-se de um mapa levantado para o momento em que o consulente vem nos consultar. E eu levanto muitas vezes quando a pessoa estabelece um primeiro contato comigo, antes mesmo de começar a consulta propriamente dita, algumas vezes eu fiz esse levantamento prévio e foi muito útil para o prosseguimento da consulta. E esse tipo de carta é mencionado num clássico da astrologia da Índia chamado Yavana Jataka, cuja tradução seria horoscopia dos gregos ou horóscopos gregos. Isso é muito interessante porque mostra uma interface entre a astrologia da antiguidade, da Grécia Antiga, a astrologia helenística e a astrologia da Índia. Pois sabemos que as invasões alexandrinas trouxeram para a Índia a cultura helenística, a cultura da Grécia, assim como outros territórios que foram ocupados pela expansão colonialista grega, adotaram a língua, a cultura, os costumes gregos, a própria religião, né? Houve um sincretismo em muitos lugares entre os deuses gregos e os deuses locais. E, inclusive, o Chris Brennan, ele tem um artigo sobre, digamos, a pré-história da astrologia horária, onde ele mostra que esse mapa antecedeu a própria astrologia horária. É mencionado num texto do... Eu encontro, por exemplo, menções no texto do século III. Agora me falha a memória, já falo qual texto que é. Esse texto, o Chris Brennan menciona que foi oriundo do Egito e ainda no século II da nossa era recebeu uma tradução para o grego. E depois ainda foi traduzido posteriormente novamente, um tempo mais tarde, né? E em que consiste essa carta? Tem autores como Benjamin Dykes, também num outro artigo, que fala que guarda semelhança com uma espécie de leitura da sorte. E eu vou mostrar através de um exemplo, como é curiosa essa semelhança. Eu acho que ele foi muito feliz nessa colocação. Realmente, em certos momentos, lembra um pouco a leitura da sorte, o que seria uma leitura da sorte. Por quê? O astrólogo ele acessa o momento presente quando diz que é uma carta da interpretação do pensamento, como se o astrólogo acessasse a mente do consulente, que muitas vezes ele vem até o astrólogo munido de certos questionamentos, dúvidas, expectativas, porém, às vezes ele próprio não está certo de um foco para onde direcionar o seu questionamento, né? Então, na época medieval, por exemplo, era utilizado como um método até preparatório para em seguida fazer uma consulta de astrologia horária, ou seja, uma pergunta específica, porque esse mapa não é uma pergunta específica, ele tenta captar o foco da,
da inquietação que existe na mente do consulente, né? Que pode estar consciente ou não, né? Porque às vezes, como eu mencionei, a pessoa vem com uma série de questões e às vezes algumas questões ficam de fundo, né? E talvez essa carta pode trazer à tona isso, né? Interessante também que muitas vezes há o reconhecimento por parte do consulente, né, dessas questões, e isso ajuda a estabelecer um vínculo de confiança entre o astrólogo e o consulente, o que incrementa a qualidade da consulta de forma significativa. Eu vou compartilhar então um mapa. Bem, então esse mapa é levantado no intuito de esse mapa é levantado, né? Que eu vou compartilhar. Que no clássico Yavanna Jataka é mencionado que esse mapa era comparado muitas vezes ao mapa natal, é feita uma sobreposição de casas e também aos períodos planetários que a pessoa vivia. No caso desse Yavanna Jataka, ele menciona as dashas planetárias, que são equivalentes aos governantes do tempo na astrologia grega, na astrologia helenística. Porque estabelecido o tempo de vida é distribuído entre os diversos planetas numa sequência que é calculada a partir de um referencial, de acordo com a técnica. No caso, a técnica mais conhecida, né, é a das direções primárias ou direções através dos termos, onde o ascendente avança em longitude zodiacal e esses termos seriam, vamos dizer, as porções, as 5 porções desiguais que englobam cada um dos 30 graus dos signos, né? Esses 30 graus são divididos entre os 5 planetas. Cada porção em graus é regida por um planeta. Então, a partir daí é possível saber, né, o grau onde está o ascendente, através do grau onde está o ascendente dirigido, qual planeta que governa a época da vida do nativo. Então, isso é levado em conta. É feita uma comparação com o mapa do pensamento também, para ver, de repente, em que medida essa questão trazida pela pessoa reflete um pano de fundo mais amplo na vida dela, né? E no caso desse mapa, né, que eu vou mostrar aqui, é um rapaz com cerca de 30 anos, né, casado com filha, e ele relata, né, deixa eu compartilhar o mapa. Ele relata que ele tem uma busca tanto de um caminho profissional como de um norte espiritual. Eu, inicialmente, eu tomei Mercúrio como planeta do pensamento, porque uma das técnicas mencionadas pelos astrólogos árabes, ou também pelo Yavanna Jataka, é o uso dos termos do ascendente. Porque o planeta que rege o pensamento seria o planeta associado ao ascendente, que é o consulente, que tem ligação com o consulente. Mas pode ser o regente desse ascendente, pode ser o regente dos termos, ou seja, essas porções, 5 porções que dividem os 30 graus do signo, no caso ascendente, pode mostrar um planeta que mostra o foco da questão que está na mente da pessoa. Também eles usavam a Navans, a novenária ou Navansa, astrologia da Índia, que é a divisão por 9, de 3 graus e 20, cada porção. São 9 porções de 3 graus e 20, através do qual um signo pode ser dividido, todos os signos, né? Então, é como se fosse, tem a porção de Áries, né, dentro de Sagitário, de Touro, de Gêmeos, de Câncer, de Leão, e assim como qualquer outro signo, né?
Então, eu tomei Mercúrio como significador do pensamento, porque o ascendente está nos termos desse planeta. E pelo fato dele ser um dos regentes, né? Pelo fato dele ser também o regente um dos regentes da triplicidade desse signo ascendente, tá? Então, como eu falei, eu perguntei se ele tinha vivenciado no passado recente dessas buscas espirituais alguma relação com um guru ou mestre autoritário que queria fazer a cabeça dele, que poderia prejudicá-lo. Por que que eu tirei isso? Porque o planeta, por quadrante, está na casa 8, que é uma casa de angústia, crise, perigo. E por signo, na casa 9, que é a casa da espiritualidade. Esse Mercúrio está próximo de Algol, que é a estrela que faz perder a cabeça, né? E Mercúrio está em quadratura com Saturno, que rege a casa do pai, né? Nesse mapa. O que poderia atingir a imagem do mestre com tons paternalistas. Então, essa coisa da busca de um pai. Então, o mestre se reveste de qualidades paternais, né? Então, através dessas associações, eu cheguei a essa conclusão. A forçação de barra também poderia ter a ver com a quadratura entre Mercúrio e Saturno, que é um aspecto adverso, e a presença de Mercúrio numa casa maléfica, 8, mostrando situações de temor, angústia, ansiedade. Então, tudo isso ligado à busca espiritual e a relação com um mentor ou um mestre que teria tons paternalistas. E no caso, como é uma quadratura de Saturno, isso se reveste de um cunho autoritário. Esse paternalismo pode ser excessivo, né? Isso atingindo a mente dele, que também Mercúrio representa, levando uma série de preocupações, de pensamentos angustiados, né? Então ele me confirmou. Eu tive um mestre recente que eu queria que eu abandonasse a família para seguir a ele, e ele próprio perdeu tudo por causa da sua busca espiritual, posses e família. Aí eu falei: foi por causa da sua filha que você caiu em si, rompeu com ele, não foi? Porque Saturno está na casa 5 desse mapa, a gente já vai ver. E na casa dos filhos, isso me pareceu um chamado à responsabilidade. E ele confirmou. O mapa parece mostrar que o filho é uma coisa real na vida dele, é Saturno, mais importante que uma aventura. Saturno está domiciliado em signo fixo, está dignificado. Enquanto Mercúrio, peregrino, com uma estrela maléfica nos termos de Marte. Essa quadratura mostrou esse conflito, ou seguir um mestre, que é Mercúrio na casa 9, ou se ater às responsabilidades ligadas à própria filha, né? Veja que eu perguntei sobre o pai dele, e ele foi criado, veja só, foi criado pelos avós, a mãe, não conheceu o pai, né? Então tem essa questão da ausência paterna, o que pode ser um fator que o levou a buscar um guru, um mestre com um cunho autoritário, paternalista. Eu vou compartilhar o para vocês verem melhor o mapa. Então tá aqui, tá vendo? É, o ascendente a 12 de Libra nos termos de Mercúrio. Então, foi tomado Mercúrio como um significador do pensamento do nativo. E por que Saturno também? Saturno exalta em Libra, tem triplicidade em Libra, e se a gente pegar a novenário, ou seja, os 3 graus e 20 primeiro de Libra são de Libra. De 3h20 a 6h40, Escorpião. De 6h40 a 10, Sagitário. De 10 a 13h20, Capricórnio. Então, está na novenária, ou na navança de Capricórnio, esse ascendente. Qual é o regente de Capricórnio? Capricórnio é a casa 4, ó, a relação, a questão do pai.
E quem é o regente? Saturno. Saturno em quadratura com Mercúrio no nono signo, que não, está em Touro, né? Nono signo não, ele é o regente da casa 9, que é a casa dos mestres, da espiritualidade, dos gurus, dos oráculos, e assim por diante. E está na casa 8, essa casa associada a crises, angústia, e ainda junto com Algol, que é uma estrela de perder a cabeça ou de abusos. Então, vamos dizer, um mestre que pode perder a cabeça, ou ele ser levado a ser alguém que querer compelir ele a perder a cabeça, vamos dizer, abandonar tudo para seguir o mestre, abandonar família, filhos, tal como o próprio mestre fez, abandonou a família e perdeu tudo. Interessante, né? Essa casa 8 é uma casa que pode refletir essa experiência de um mestre que de repente perdeu tudo, uma casa de crise, né? Veja que interessante. Saturno é relação com o pai, mas também significa filha, que é regente da casa 5 também, casa dos filhos. Então, você veja aí o conflito entre seguir um guru, que é Mercúrio, regente da 9, e se ater às responsabilidades familiares, né? Responsabilidades com relação ao filho, à filha, no caso. E Saturno na 5 prevaleceram as responsabilidades familiares, né? E não cedeu essa solicitação do mestre, que abandonasse tudo e o seguisse. Também o regente do ascendente também está na casa 6, que é a casa das doenças. Então, eu perguntei se ele porventura não estava pensando em procurar um médico devido a problemas talvez de natureza hormonal, endócrina. E ele me confirmou que se tratava exatamente disso, que ele recentemente marcou uma consulta com o médico endócrino. Isso porque peixes, né, na casa 6, eu deduzi isso, né? Agora, como Vênus e Júpiter são dois benéficos, e estão em recepção, quer dizer, Júpiter em Peixes é o signo de exaltação de Vênus. E Vênus está em Peixes é o domicílio de Júpiter, então estão em recepção. Dois benéficos em recepção. Então, eu deduzi que ele poderia encontrar um aconselhamento médico adequado, um bom médico, que desse uma prescrição que tivesse um bom resultado. Isso a ser confirmado pelo mapa natal, claro, né? Mas é interessante que o próprio mapa da consulta ele mostrou essas questões, né? De saúde, as questões ligadas à busca espiritual, né? Esse é um exemplo, né, do mapa de consulta. Teve um outro exemplo que eu me lembro agora, um outro exemplo que eu posso mencionar, onde num fórum da internet um rapaz mencionou que ele tinha problemas com a aparência, que ele tinha questões ligadas à aparência, um distúrbio onde ele se sente em conflito com a própria autoimagem, com a sua própria aparência. E eu levantei esse mapa, curiosamente, para ver se traria elementos interessantes para entender o assunto. E tinha a Lua na casa 1 em quadratura com Saturno na 4, né? E Saturno na 4. Touro, é isso? Eu tô. Exato. E, inclusive, a Lua em Escorpião, né, em queda, na casa 1 enquadra com Saturno na 4, né? Então, tinha outros elementos no mapa que mostravam uma questão de fundo religiosa, associado também a esse Saturno na 4. Então, eu imaginei que poderia se tratar de uma questão de repressão religiosa na família, né? Que tenham afetado, né, as questões, a própria mente do nativo, que é a Lua. Inclusive no Yavanna Jataka fala que a Lua no ascendente, no mapa do pensamento, na carta da interpretação do pensamento, pode indicar problemas com saúde ou distúrbios, né?
E realmente, no caso, é um distúrbio ligado à Lua, que Ptolomeu, por exemplo, menciona no Tetrabiblos sobre as doenças da alma que a Lua é a parte mais corpórea da alma, seria uma interface entre o corpo e a mente, então pode indicar problemas de ordem psicológica, algum distúrbio, algum problema afetando a mente, a alma do nativo, a psique, né? E aí você veja que a minha dedução foi correta, porque o rapaz em questão, ele disse que tinha mesmo uma questão familiar de repressão muito grande ligada à religião, e talvez ele tenha sido também, tinha sofrido algum tipo de maus tratos físico, alguma coisa assim, porque o tipo de problema que ele relatou, eu fui pesquisar depois, pode estar associado a uma situação assim, de repressão que envolve maus tratos físicos. Então, você veja que o Yavanna Jataka fala que esse tipo de mapa ele pode falar de questões materiais como imateriais, ou não materiais, quer dizer. E aí o próprio nome, sendo uma carta do pensamento, interpretação do pensamento, fala do que vai dentro da pessoa, das suas indagações íntimas. Então, não envolve só questões puramente estritamente objetivas da vida, mas uma relação entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo. Mesmo essa carta que eu menciono, esse exemplo, é a questão de busca espiritual, tem uma questão aí, ligada ao pai, por exemplo, a busca de um mestre, de um guru, relacionada com uma ausência do pai na vida dele. Então, é uma questão psicológica, né? Uma questão, não é uma questão só de ordem prática objetiva. Envolve, digamos, situações que marcaram a vida dele, que causaram uma impressão, memórias, pensamentos, que causaram uma situação, né, mais complicada, associadas a uma situação de ausência do pai, que causaram, então, marcaram no sentido de afetar o desenvolvimento futuro dele, a relação dele com a vida, com as pessoas, né? Então veja o quanto que pode ser tirado de um mapa que não é um mapa natal e também não é um mapa horário. Ele não veio fazer uma pergunta específica. A astrologia horária se levanta um mapa em função de uma dúvida específica. Vou conseguir tal emprego, né? Serei selecionado entre os membros de uma tese, serei selecionado na tese de mestrado, né, por exemplo, né? Uma questão objetiva. Esse é o exemplo que eu quis trazer sobre o mapa da consulta. Inclusive, fiz uma aula mais extensa sobre o mapa da consulta. Quem tiver interesse, com inúmeros exemplos, vários exemplos, né? Então é isso. Eu espero que tenha atiçado a sede do saber, né? Tenha atiçado para vocês uma sede por mais saber, né? Esse foi o intuito disso que eu compartilhei hoje com vocês. Um abraço.